Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e posteriormente vamos ter aquele tempo de oração. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler versículo 38 ao 42, que diz assim: Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor. Ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença, queremos meditar na Tua palavra. E assim nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos ungindo, nos abençoando, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, no trecho da palavra de Deus que nós lemos, diz apenas que Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Nesse texto indica que Marta era uma pessoa proativa, hospitaleira e que administrava aquela casa. Enquanto Maria parecia ter um perfil mais contemplativo. Marta e Maria, elas eram irmãs de Lázaro, que é lembrado principalmente por um dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele ficou gravemente doente, morreu e foi sepultado. E no quarto dia, após a sua morte, Jesus o ressuscitou, saindo vivo do túmulo, o que fez com que muitas pessoas passassem a crer em Jesus. Esse milagre de Jesus é descrito em João, capítulo 11, no versículo 1 ao 42. É um trecho longo, então não vamos ler toda essa passagem, pois também não é o foco da nossa meditação hoje. Porém, creio que todos conheçam esse texto. Mas nós vamos ler somente os versículos 11 ao 14, que diz: E tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, quando Jesus fala aos discípulos: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono, podemos entender que o fato de Jesus ter sido recebido por Marta em sua casa já havia ocorrido em outras ocasiões em que Jesus visitou esse mesmo povoado e então deve ter ficado hospedado na casa desta família. Mas vamos meditar mais uma vez sobre as palavras de Jesus a Marta, quando ela diz: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, por ser proativa, hospitaleira e administrava a casa, estava preocupada com as tarefas e os serviços de casa e também em servir a Jesus, sendo ele um hóspede em sua casa.
Maria, naquele momento, se preocupou apenas em sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E nada ao seu derredor foi mais importante que esse fato. Pois creio que Jesus, para esse fim, se hospedou em sua casa. Pois é certo que Jesus tinha conhecimento dos acontecimentos que futuramente iriam acontecer, ou seja, a morte e ressurreição de Lázaro. O fato é que naquele momento as duas tiveram que fazer escolhas. Marta escolheu, naquele momento, continuar as suas tarefas rotineiras. E Maria escolheu, também naquele mesmo momento, o que sem dúvida, se nós formos analisar, sem dúvida alguma podemos entender que foi o único e maravilhoso ouvir pessoalmente os ensinamentos de Jesus. Jesus a elogiou, dizendo que ela havia escolhido a boa parte. O mais importante naquele momento era realmente ouvir os ensinos de Jesus. Maria é também quem mais tarde ungiu os pés do Senhor com um perfume, aquele perfume caro, e os enxugou com os seus cabelos. No entanto, Maria reclamou a Jesus por ficar sobrecarregada com os serviços de casa, enquanto sua irmã não a ajudava. Apesar de sua agitação, Jesus amava Marta, amava aquela família, o que podemos ver no texto de João 11, 1 a 42. Né? Então, Jesus consolou Maria e ela demonstrou uma fé inabalável e grande conhecimento teológico, né, na ressurreição para a vida eterna do seu irmão. Assim, para o cristão, a vida é definida por um fluxo contínuo de decisões ou escolhas. E quando decidimos fazer uma determinada tarefa, compreendendo sua importância e assim decidimos realmente fazê-la, nesse momento há uma nova decisão a ser tomada: como realizá-la. No caso especificamente do cristão, esta decisão deve ser tomada no guiar do Espírito Santo, como temos aprendido, e isso é corretíssimo. Mas cabe, então, uma segunda decisão: agir de modo pelo qual o Espírito Santo nos capacita a desenvolvermos a referida tarefa e com qual dedicação a faremos. Pois, como temos aprendido, o Senhor nos mostra o que devemos realizar e também nos capacita do modo dele a fazê-lo. O grande problema é que podemos incorrer num erro, ou seja, de não nos atentarmos ao fato que com muita facilidade somos influenciados pelas circunstâncias ao nosso redor. E isso pode acontecer se não estivermos realmente focados e atentos à direção do Espírito do Senhor. E então, sabendo que o viver para Jesus Cristo é constante, a nossa dedicação também deve ser constante e contínua, até mesmo nos pequenos detalhes, que infelizmente muitas vezes nos fazem nos distanciarmos da essência fundamental da tarefa do Senhor que é nos dada. Pela fé, a qual o Senhor Jesus tem nos dado, ela é exercitada através dessas escolhas, quando as realizarmos no poder e guiar do Espírito Santo. Então, precisamos ter o cuidado e nos mantermos dentro do planejado que foi preparado pelo próprio Senhor desde a eternidade, para todos os momentos que precisaremos fazer as escolhas que realmente glorifiquem o santo nome do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, e isso nas próprias palavras de Jesus,
que somos o sal da terra. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que a vejam e as vossas boas obras glorifiquem o nosso Pai, que está no céu. A expressão sal da terra, dita por Jesus no Sermão do Monte, que nós lemos agora, é uma metáfora sobre a missão e a influência dos cristãos neste mundo o qual vivemos. Na época, o sal era um recurso valioso e essencial, usado principalmente para duas finalidades. O que também, na nossa época, o sal e era usado para conservar carnes e impedir que se deteriorassem. Mas Jesus mostra que aqueles que creem nele como Senhor e Salvador devem proteger o mundo da degradação moral, agindo como agentes de transformação e mantenedores dos valores do reino de Deus. O sal realça o gosto dos alimentos, tornando-os agradáveis, e assim é o significado da igreja, que tem a missão de tornar o mundo melhor, trazendo esperança, trazendo amor e um propósito, a fim de que o mundo creia que Jesus, no seu grande amor, na sua imensa misericórdia e na sua obra lá na cruz, que nos agraciou com a redenção e justificação dos nossos pecados, e desta forma nos concedeu a vida eterna e também a todos quanto nele crer. Mas Jesus também alertou que se o sal perder o seu sabor, ele se torna inútil e é descartado. Isso significa que os cristãos não devem se descuidar a ponto de perderem sua identidade em Cristo Jesus, devido às escolhas erradas, tomadas sem a direção do Espírito Santo. O corpo do Senhor Jesus, ou seja, a sua igreja, deve escolher fazer a vontade de Deus e cumprir a todos os seus mandamentos, e também ensinar a todos ao seu derredor a fazerem também as escolhas conforme a palavra de Deus, pois a verdadeira igreja de Jesus Cristo é a luz do mundo, resplandecendo a luz divina que é Jesus Cristo, ressurreto, Salvador e Senhor. A igreja deve entregar todo o seu dia ao Senhor e todos os dias buscar a sua vontade acima de interesses pessoais, fazendo escolhas que conduzem a uma vida abundante na dependência de Jesus em todo o tempo. Ter o discernimento contínuo da necessidade de uma vida de oração, buscando conhecer a vontade de Deus e conhecer a sua palavra. É pelas escolhas tomadas, e estas revelam se o cristão é guiado por si mesmo ou pelo Espírito Santo. A liberdade de escolha acompanha o ser humano, e as decisões sempre trazem consequências. A palavra de Deus nos ensina em todo o tempo a escolher, e sempre guiados pelo Espírito Santo, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos, que nos traz
a vida repleta das mais ricas bênçãos, as promessas de Jesus, conforme estipuladas na palavra de Deus, como temos aprendido. Temos que fazer escolhas importantes em nossas vidas em todo o tempo, na área profissional, na escola, em casa, na rua, onde convivemos com uma infinidade de pessoas, pois de alguma forma somos observados. Mas também precisamos fazer escolhas dentro da nossa igreja local, onde congregamos, onde aprendemos, onde cultuamos ao Senhor, onde adoramos e glorificamos o seu santo nome. Quando temos que escolher ouvir a palavra de Deus, ministrada através da pregação, na sua íntegra, escolhendo ficar atento ao que o Senhor nos traz, ou nos deixarmos ser levados por outras atividades e desvios ocasionados por qualquer outra circunstância ao nosso derredor. Isso é uma escolha, ou ficamos atentos ou nos deixamos distrair por qualquer coisa ao nosso derredor. É uma escolha que nós temos que fazer. Lemos lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que ele diz: portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, ficar atento à pregação da palavra de Deus é fundamental, porque ela é considerada um instrumento de orientação e fortalecimento espiritual. Ou seja, é de suma importância nos mantermos atentos na íntegra dos ensinamentos proposto e guiado pelo Espírito Santo, e assim sermos capacitados a realizar aquilo que o Senhor propôs em nossas vidas. A escolha de nos mantermos atentos a essa mensagem, repito, mensagem geradas pelo Senhor através do seu Santo Espírito, nos capacita a tomarmos escolhas corretas nas nossas decisões cotidianas, em todas as áreas da nossa vida, como eu disse, seja em qual for a situação. A fé nos dada pelo Senhor Jesus, se fortalece quando ouvimos atentamente o ensino da palavra de Deus. A pregação serve tanto para a nossa correção, quando necessária, mas também para o verdadeiro crescimento espiritual, pois a palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento, que tanto necessitamos para as nossas almas. Então, não podemos permitir que a mensagem do Senhor seja fragmentada ou distorcida por distrações e influências contrárias, como já estudamos na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15, ou em Mateus 13, versículo 3 ao 23, o que seria bom reler esses ensinos. Mas hoje nós ficaremos só no que nós já lemos. A sabedoria preconizada na palavra de Deus não vem apenas em decorar versículos, mas em ter um coração disposto a ouvir e aceitar as correções que vêm do Senhor e assim praticar os seus ensinamentos, ou seja, escolher ouvir o Senhor Jesus em todo o tempo. Amém? Então, neste sentido, eu convido todos a orarem por si mesmo e por uma igreja que escolha o guiar do Espírito Santo em todo o tempo. É uma escolha e nós devemos optar em ouvir o guiar do Espírito Santo. Nesse sentido, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.